Meus queridos, eu vos salvo mais uma vez, vos saúdo com a santa paz do Senhor e venho nessa oportunidade ler uma palavra do Senhor e trazer uma meditação através dela para os nossos corações, né? Para que Deus contente e alimente o nosso espírito através da sua palavra e que a gente possa meditar na sua palavra. Eu gostaria de pedir também antecipadamente aos irmãos, a todos aqueles que me ouvem, que se inscrevam no nosso canal, nos ajudem. Não custa nada aos irmãos, é só se inscrever no canal, não vai pagar nada, não... é um segundinho só e nos ajuda muito. Que Deus abençoe a cada um que assim o fizer e aqueles que não fizer também. Vamos ler aqui para ganharmos tempo. Eu vou ler aqui no Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o 34. É um pouco extensa a leitura, mas é a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Ou seja, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém, meus irmãos? Eu tenho meditado na palavra do Senhor e tenho consegui entender algumas coisas, porque nem tudo a gente compreende como Deus quer que a gente compreenda. Deus, ele faz as coisas, mas como ele mesmo disse, Isaías 55:8, ele disse, porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Então, importa que, como ele mesmo disse, no Isaías 55 e versículo 16, ele diz, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas antes ela prosperará naquilo para que a enviei. Ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, ela vai cumprir aquilo, o mandado de Deus, que Deus me mandou escrever, que seria assim e assim será. Observe que no Salmo 118, acho que é Salmo 118, no versículo 23, ele diz, é coisa maravilhosa, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Meus irmãos, a gente observa que ele disse, nem mesmo Salomão, no versículo 29 aqui, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se refere aos lírios do campo, né? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós. Tem pessoas que se preocupam tanto com o amanhã, se preocupam tanto com o que vai acontecer, o que eu vou dar aos meus filhos, o que vai ser assim, essa. Mas se você observar a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, se não falhar a memória, Atos dos Apóstolos,
capítulo 16, versículo 31, está escrito assim. Versículo 31, eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo. O versículo 29 diz: pedindo luz, saltou dentro, e todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Observe, ele disse: o que é necessário para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. A salvação aqui da parte de Jesus para os homens não significa apenas a salvação da alma, mas Jesus disse que ele cuidará de toda a carne. Deus disse que ele alimentará toda a carne. Ou não vos lembrais da multiplicação dos pães, ao qual ele chamou os discípulos, e disse: dai o que comer a eles, e eles disseram: 200 dinheiros de pão não daria para todo esse povo. Ele disse: quem é que tem alguma coisa aí? Disse: tem um moço aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas dá para que isso aí no meio de tanta gente, 5.000 pessoas, né? E Jesus disse: trazei-me. E trouxeram a ele, ele multiplicou, e juntaram ainda de sobra 12 cestos de pão que sobrou. Então Deus, o nosso Deus, é o Deus da multiplicação. Está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 7, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Quem busca, acha, né? E quem bate, se abre. Mas é necessário que a gente também creia que Jesus ele não enfraqueceu, não envelheceu. Jesus continua o mesmo e o seu poder continua o mesmo. Jesus não envelheceu, não. No Salmo 46, versículo 9, está escrito assim: lembrai-vos, esse aqui é outro que eu quero ler mais adiante um pouquinho. É Salmo 46, versículo 9, diz: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Quer dizer, tira tudo que há de empecilho, mas primeiro diz: ele faz. Ou seja, se ele faz e faz qualquer coisa. Quando ele se refere a Atos 16:31, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, a tua família. Deus não vai cuidar só de você, não. Quando você vem para Jesus, certamente ele não vai cuidar só de mim. Ele vai cuidar dos meus também. Porque se ele cuida de mim, mas ele negligencia com os meus, vamos estar em falta, porque se eu tenho cuidado, eu tenho uma vida regalada, eu me alimento bem, como bem, me visto bem, mas os meus filhos não têm nada disso. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. Ou é eu que estou negligenciando, ou é ele, porque está faltando alguma coisa. Aí os meus filhos estão passando necessidade e eu estou me alimentando bem, estou comendo bem, uma vida regalada. Os meus filhos estão andando, as roupas tudo velhas, rasgadas, mas eu estou andando bem vestido, bem alinhado. Então tem coisa errada. Está faltando alguma coisa. Mas ele não. Ele cuida de todos de um modo geral. Ele cuida da família, dos filhos, da esposa, do pai. Ele cuida de todos eles. Então é necessário que primeiro ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa. Salvo da fome, salvo da doença. O crente só adoece se for permissão de Deus. Se não for, ele passa a vida toda sem adoecer. Mas se não for da vontade de Deus curar também, ele morre da mesma doença e não fica bom. Mas se Deus quiser curar, ele cura. Se Deus não quiser, por um propósito dele, a pessoa morre com aquela mesma doença, vai até o final da vida, mas também só morre no dia. Eu conheço pessoas, não vou citar o nome aqui, mas creio que muitos dos irmãos que vê esse vídeo também conhecem. Tem pessoas que estão doentes, está enfermo com mais de 10 anos. Mais de 10 anos que está enfermo de um problema sério. Vou ser bem claro aqui, da próstata com mais de 10 anos. Já fez a operação, fez um bocado de coisa, mais de 10 anos e continua vivo.
E eu conheço outros que não passou nem um ano e morreu. Morreu não foi um nem dois, não. Foi muitos. Isso tudo é a vontade de Deus. Aquele que não morreu ainda está de pé. Ele está de pé pela vontade de Deus. E eu, pessoalmente, já disse a ele. Eu disse, tu estás nas mãos de Deus. Ele disse, eu sei. Ele sabe disso. Se ele ver esse vídeo, ele vai saber de quem é que eu estou falando. Né, meu irmão? A paz do Senhor para o Senhor, se o Senhor ver esse vídeo. Então, meu irmão, é necessário que a gente creia, que a gente só morre quando Deus quer. A gente também não passa, não vai além. Se a gente botar o pé adiante daquilo que Deus não quer, Ele bota o pé na frente e a gente não passa dali também. Se Deus quiser enriquecer a gente, Ele enriquece. Se Ele quiser, Ele empobrece. Se Deus quiser, a gente prospera. Se Deus não quiser, a gente não prospera. Porque tudo está na vontade de Deus. Mas para não prolongar muito, eu quero ler aqui ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo 46 de Isaías, e o versículo 9, eu vou ler até o versículo 9 e o 10, está escrito assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. Lembrai-vos das coisas passadas significa que Deus faz na vida da gente e a gente conta alegremente e às vezes até dá testemunho, mas com o tempo vai apagando da nossa memória. Mas a de Deus não está apagada não, nem ele se esquece não. E apaga da nossa memória e a gente se esquece do que Deus fez, do poder de Deus, do que Deus usou, do que Deus nos usou para fazer algo na vida dos outros também, das palavras que Deus concedeu através da nossa boca e que muitos viram, ouviram e creram e usufruíram do milagre que Deus fez através de uma palavra que Deus te usando faz. Aí com o passar do tempo você esquece, mas Deus não esquece. Você esquece das coisas que Deus fez, como se Deus tivesse agora enfraquecido, Ele não pode mais fazer, mas Ele já fez na sua vida. Observe que Ele já fez. Muitas coisas que você pensava que não ia dar certo, deu. E muitas coisas que você pensou que não ia conseguir ultrapassar, ultrapassou, porque Ele fez. E você sabe disso. É necessário você entender que Deus fez e continua fazendo. O versículo 10, Isaías 46 e 10, aí diz: O que anuncio que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus, ele não faz pela metade. Deus não deixa as coisas pendentes. Não, talvez eu termine algum dia. Não, Deus não deixa pendente. Deus termina aquilo que ele começa. Aquele que começa a boa obra, certamente ele vai completar a obra. Com certeza vai completar a obra. Cabe a nós crer que o Senhor ainda continua sendo Deus. E para encerrar, meus irmãos, eu quero ler um versículo que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no que o Senhor me deu agora, pela sua misericórdia. 16 e 17. Apocalipse 16 e 17, que está escrito assim: E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu a grande voz do templo do céu do trono dizendo: Saiu a grande voz do templo do céu do trono dizendo: Está feito. Creia, está feito. E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Dê um like, nos ajude em nome de Jesus. Amém? E a paz do Senhor Jesus Cristo.